Que já chegou, eu acho que aí todo mundo, ou quase todo mundo que geralmente chega. Vou começar aqui, tá certo? E aí vocês vão me dizendo aí as coisas, as dúvidas e tudo mais, e a gente vai seguindo. Vou dar uma recapitulada aqui rapidinho no que a gente fez na aula passada, para não ficar as coisas muito soltas, certo? Deixa eu ver se está todo mundo gravando, todos aqui, uma belezura. Ótimo. Então, o que acontece? Na aula passada, a gente estava falando que grande parte dessa terceira unidade da gente vai ser referente a escoamento interno, né? Escoamento viscoso interno e de fluidos incompressíveis. E aí, quando a gente foi analisar qualitativamente esse escoamento, a gente viu que, né, o fluido entrava dentro de uma tubulação com um perfil normalmente uniforme na seção de entrada, e aí tinha uma região, né, em que chamada região de entrada, em que se desenvolvia a camada limite, ou seja, os efeitos viscosos, eles eram sucessivamente propagados, né, de uma camada a outra, né, entre as camadas do fluido, para formar essa camada limite, essa região de entrada. Então, na região de entrada, a gente tinha um perfil de velocidades que ele mudava tanto com a posição radial, quanto com a cota, né, x correspondente à posição que a gente se encontrava, né, que a gente estava analisando nesse escoamento. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha um perfil uniforme na entrada, e aí esse perfil, ele se tornava aqui parcialmente uniforme, e aí nessa parte aqui, ele já tinha os efeitos da viscosidade, mudando a característica desse perfil, e na medida que a gente caminhava ao longo dessa tubulação, ao longo desse escoamento, a gente percebia que a região invíscida, né, essa região que não tinha sentido ainda os efeitos da viscosidade, ela ia se tornando sucessivamente menor, né, na medida que a camada limite ia crescendo. Então, quando essa camada limite ela atingia a linha de centro da tubulação, ou seja, ela crescia tanto que, a partir daquele ponto, todo o escoamento era um escoamento em camada limite, digamos assim, a gente dizia que o perfil de velocidades ele já não mudava, né, de um ponto para outro, e o escoamento era plenamente desenvolvido. Então, o perfil de velocidades, ele passava a ser uma função somente da cota radial, e esse perfil, né, ele se repetia em toda essa região aqui do trecho 2 até o trecho 3. Por que somente até o trecho 3? Porque no ponto 3, a gente tinha justamente esse elemento aqui de curva, então esse perfil de velocidades, ele ia se alterar em decorrência da presença da curva, né? E aí ia precisar novamente de um espaço de tubulação, comprimento de tubulação, para restabelecer a condição de escoamento plenamente desenvolvido, certo? Então, uma vez que o escoamento estivesse plenamente desenvolvido, esse perfil de velocidades ele não ia mudar ao longo do escoamento, à exceção desses elementos, né? Curvas, válvulas, bombas, etc., que fossem ocasionar mudança de configuração do escoamento. E aí a gente disse, esse comprimento de entrada, o comprimento dessa região de entrada vai depender de que tipo de escoamento a gente está falando, se é um escoamento laminar ou escoamento turbulento. Se for laminar, a gente fala que esse comprimento de entrada é da ordem de 140 vezes, aproximadamente, o diâmetro. Enquanto para o escoamento turbulento, isso está da ordem de 25, 40 vezes o diâmetro. Então, para o escoamento turbulento, devido à mistura entre as camadas de fluido, a gente precisa de menos comprimento de tubulação para atingir a condição de escoamento plenamente desenvolvido. Enquanto no escoamento laminar, a gente tem essa transferência de quantidade de momento sendo difusional entre uma camada de fluido e a outra, e aí a gente precisa realmente de um comprimento bastante grande para que realmente a camada de limite se encontre totalmente desenvolvida e a gente possa considerar o escoamento plenamente desenvolvido. E aí a gente fez isso na aula passada, qualitativamente, e quantitativamente a gente começou a tratar do escoamento laminar, né? Quando a gente fez isso, a gente fez um balanço de forças para um elemento infinitesimal, né, de fluido, e aí a gente viu que, para esse balanço de forças, a gente conseguiu relacionar a tensão em qualquer ponto aqui dessa tubulação
né, como sendo uma função linear de ρp-ρx, do gradiente de pressão, vezes R sobre 2. Então, era uma função linear com o raio. Tá? E quando a gente fez isso, a gente viu, né, a gente não tinha feito nenhuma consideração sobre esse escoamento ser laminar ou turbulento. Tá? E aí a gente tinha essa equação dessa reta aqui para representar a distribuição de tensão de cisalhamento no fluido. Certo? Ótimo, maravilhoso, lindo, etc. Quando a gente começou a tratar do escoamento laminar, aí a gente fez a relação dessa expressão da tensão cisalhante com a lei da viscosidade de Newton para obter o perfil de velocidades referente a esse escoamento e com o perfil de velocidades aí a gente pôde calcular a velocidade média desse escoamento, velocidade máxima, né, vazão volumétrica referente a esse escoamento. Então, um número de propriedades, né, um número de características desse escoamento foram elucidadas a partir desse perfil de velocidades. Né, calculamos aqui a vazão volumétrica e tudo mais. Lindo, maravilhoso. Agora, né, o que a gente vai fazer com relação aos nossos estudos? A gente vai começar a tratar do escoamento interno viscoso turbulento. Né? E aí a gente já mostrou que existem diferenças no comportamento laminar para o comportamento turbulento, né? A gente já mostrou como que isso ocorre visualmente para vocês na aula anterior. E agora a gente vai ver como que isso ocorre, digamos assim, matematicamente. Né? Então, no escoamento turbulento, a gente sabe que vai existir a mistura entre as camadas de fluido. Né? A gente tinha visto isso lá no vídeo do experimento de Reynolds, certo? Só que a gente não sabia por que isso acontecia, né? Isso acontece, pessoal, porque existem pequenas flutuações muito, muito, muito pequenas, na velocidade do fluido em um dado ponto, certo? E essas variações de velocidade, essas flutuações, elas têm alta frequência, certo? Então, o fluido, ele está escoando com a velocidade média U barra, né? Mas a essa velocidade média se somam essas flutuações, o linha. Então, essas flutuações, elas são responsáveis pela transferência de quantidade de movimento entre as camadas do fluido. E aí a gente diz, olha, transferência de quantidade de movimento entre as camadas do fluido, não estou entendendo o que seria isso, né? Mas, na verdade, é bastante simples. Se lembram quando a gente falava que momento linear era o produto da massa vezes a velocidade, né? E a gente disse, a taxa de variação do momento linear está relacionada com as forças que atuam sobre esse fluido, né? Então, se a gente tem variação na velocidade, então a gente vai ter variação dessa propriedade, que é a taxa de variação do momento linear. Então, vão existir forças atuando entre uma camada de fluido e a próxima. Então, isso aí vai provocar a mistura entre as camadas do fluido. E aí, isso ocorre isso ocorre tridimensionalmente, né? Então, a gente tem essas flutuações, certo? E como eu ia falando para vocês, né? O momento linear está relacionado justamente com a velocidade desse fluido, e aí a gente pode representar isso, né? A taxa de variação do momento linear seria uma relação com as forças que atuam sobre a partícula fluida, tá? Aí olha a beleza do negócio, né? A gente sabe que para o escoamento laminar, a gente tem a lei da viscosidade de Newton para relacionar a tensão com a taxa de deformação do fluido, né? Só que para o escoamento turbulento, a gente não tem essa relação direta. Então, se a gente quiser avaliar como que se comporta a tensão de cisalhamento no escoamento turbulento, a gente precisa, né, de embasamento com outros
aspectos. Então, a gente vai atrás de relações empíricas, semi-empíricas, experimentos, etc., para poder fazer avaliar, né, a distribuição de tensão de cisalhamento. Então, vejam um detalhe, né? Como eu tinha dito para vocês, momento linear vai ser esse produto massa vezes velocidade, né? A taxa de variação do momento linear seria, então, massa vezes a taxa de variação da velocidade. E a gente sabe que a taxa de variação do momento linear, ela é justamente força, né? Taxa de variação do momento linear seria massa vezes aceleração, então isso é força pela segunda lei de Newton. Perceba que, se a gente dividir força por área, a gente tem uma medida de tensão, né? Normalmente. Então, força dividido por área é uma tensão. Então, massa vezes dVdt dividido pela área é uma representação de uma tensão qualquer. Se a gente expressar essa massa do fluido pelo produto massa específica vezes volume, né, a gente consegue ver que alguns termos aqui, eles podem ser cancelados, né? Ora, a gente sabe que volume é um produto de uma área vezes uma dimensão de comprimento. Então, a gente pode aí cancelar, né, essa área aqui desses dois termos, e aí a gente tem tensão cisalhante sendo representada por um produto da massa específica do fluido, vezes L, né, um comprimento qualquer, dV dt. Então, a gente sabe que L dt representaria aí uma componente de velocidade também, tá? Perceba que isso aqui não é uma dedução formal, tá, meu povo? Isso é só uma explicação para vocês entenderem que tensões podem se relacionar com velocidades das partículas fluidas, certo? E justamente para o escoamento turbulento, a gente diz que essas flutuações de velocidade, elas vão transportar a quantidade de movimento entre as camadas do fluido, né? Vão aumentar a tensão cisalhante, né, efetiva, nesse caso do escoamento turbulento, e a tensão que o fluido vai sentir vai ser a soma da parcela da tensão laminar, que seria aquela que a gente já conhece do escoamento laminar, com uma parcela turbulenta, onde essa parcela turbulenta, ela está relacionada justamente com as flutuações de velocidade. Esse termo aqui, ele tem sinal negativo, porque ρ, U', V' médio, né, é uma quantidade negativa. Então, menos com menos, mais, de tal maneira que a tensão total, ela é maior do que a tensão laminar exclusivamente, tá? Isso aqui é negativo porque U' e V', elas se relacionam negativamente, tá bom? Dúvidas até agora, senhoras e senhores? Foi muito ligeiro? Pode ser que eu tenha ido muito ligeiro, porque eu acabei de falar isso, então às vezes eu falo rápido demais. Deu para entender de onde que a gente tirou? Pronto. Então, a ideia é a seguinte: existem flutuações de velocidades no escoamento turbulento. A tensão que a partícula fluida sente, ela é uma soma da parcela laminar com a parcela turbulenta, que é justamente essa que surge em decorrência das flutuações de velocidade, certo? Então, se a gente for comparar, né, digamos assim, graficamente, como que isso ocorre, né, no escoamento laminar, a gente tem as camadas de fluido, uma camada de fluido só interage com a sua camada vizinha e só com os seus vizinhos mais próximos, né? Esse processo de transferência de quantidade de movimento, ele é difusional no escoamento laminar.
No escoamento turbulento, então, por conta dessas flutuações de velocidade, surgem essas forças, né, que eu falei para vocês, e aí elas vão gerar justamente esses movimentos turbulentos aqui, que vão provocar a mistura entre as camadas do fluido. Então, de fato, ó, se a gente for olhar a figura referente ao escoamento turbulento, a gente tem um corante que rapidamente ele se dispersa, né? E aqui é um corante vermelho, ele toma totalmente a seção do escoamento. Então, na medida que ele sai aqui da boca, digamos assim, do dosador, ele rapidamente sofre esses efeitos de mistura e aí ele se dispersa, né? Então, a gente consegue ver realmente esses efeitos de mistura das camadas de fluido. Maravilha, né? Lindo, ótimo, excelente, professora. Só que veja só, a gente tinha dito antes que, independente de qual fosse o regime de escoamento, a tensão se relacionava com a queda de pressão através da cota radial numa relação linear. Isso aqui era independente do tipo de escoamento. Quando a gente falou isso, independia do tipo de escoamento. Para o escoamento turbulento, a gente vai dizer que esta tensão aqui, então, que o fluido sente, e que é representada por essa função linear aí, ela é a soma das parcelas laminar, ó aqui, tal laminar, com tal turbulenta. Então, esse gráfico aqui, pessoal, olha só, ele sai de 0 até Rzão, ou seja, eu estou saindo aqui da linha de centro dessa tubulação até a parede do tubo, certo? Aqui é a parede do tubo, deixa eu destacar. Aqui é a parede do tubo. E aí, nesse gráfico, ele traz para a gente justamente que a tensão total, ó, ela é uma representação, ela é uma quantidade, a tensão total, ela é uma relação linear com a cota radial. Então, aqui essa linha inclinada, essa linha cheia inclinada, que eu destaquei de azul, representa justamente a tensão total, certo? Essa tensão total, ela é, ó, dividida em duas parcelas, parcela laminar e parcela turbulenta. A porção laminar, conseguem ver que ela tem aqui uma importância maior na medida que eu chego próximo aqui da parede da tubulação? Ó, a tensão laminar aqui próximo da parede, ela é toda essa área que eu estou pintando aqui de verde. Isso aqui é referente à tensão laminar. Perceba que a tensão laminar, ela está se relacionando justamente com o gradiente de velocidade, né? A taxa de deformação do fluido. Então, o fluido, nas porções mais próximas da parede, ele sofre uma deformação muito grande. Por quê? Porque ele tem que sair da condição de velocidade zero, que é a condição da parede, né, que a condição de escorregamento impõe a ele, para a velocidade referente à velocidade média e velocidade máxima desse escoamento. Então, ele sofre uma taxa de deformação aqui na parede bastante significativa. Então, nessa região, a porção referente à tensão laminar é bastante importante, né? Nessa porção próxima à parede da tubulação. Além disso, um detalhe que a gente deve observar, ó, é que as tensões turbulentas, que eu vou tratar aqui de roxo, as tensões turbulentas, elas estão relacionadas, ó, com variações, né, flutuações de velocidade. Então,
quanto mais próximo a gente se encontra da parede da tubulação na nossa análise, quanto mais próximo a gente avalia, quanto mais próximo da parede a gente avalia, essas flutuações de velocidades, elas vão ficando menores. Por quê? Porque justamente o fluido vai ter que, no limite aqui da parede, obedecer à condição de não escorregamento. Então, se a velocidade do fluido tem que ser zero, as flutuações de velocidade também tem que ser zero na parede, certo? Então, na parede, ó, a parcela da tensão turbulenta, ela é pequena, né? Nessa região próxima à parede, a parcela da tensão turbulenta, ela é pequena frente à tensão laminar. Na medida que a gente vai se distanciando da parede, então, ó, a parcela referente à tensão turbulenta, ela vai tomando conta aí de toda a distribuição, praticamente, de tensão, certo? Então, a tensão cisalhante, de cisalhamento laminar, ela é predominante na região próxima à parede, que é o que a gente chama de subcamada viscosa, né, quando a posição radial tende ao raio total dessa tubulação, e longe da parede, a porção turbulenta da tensão de cisalhamento é que passa a ser dominante, certo? Então, na linha de centro dessa tubulação, a gente tem a tensão mínima, né? Essa tensão fica sendo igual a zero por conta lá da nossa dedução anterior, mas a gente tem a parcela da tensão turbulenta sendo máxima, certo? Dúvidas, senhores? Compreenderam essa separação de que parcela é mais importante em cada parte do escoamento e por quê? Esse gráfico, geralmente, as pessoas bugam nele, não passam um pedacinho para poder continuar. Se vocês não entenderam, a gente volta. Então, a tensão de cisalhamento, ela continua sendo proporcional à distância, né, até a linha de centro do tubo, nessa relação linear aqui, e esse gráfico, ele só mostra a distribuição dessa tensão de cisalhamento em termos das componentes laminar e turbulenta, certo? Então, veja só, a gente agora avaliou como que se distribuem as tensões cisalhantes. Se a gente tivesse, no caso laminar, a gente pegava essa expressão, igualava com aquela expressão para que tensão se relaciona com ΔP sobre L lá, igualava as duas e aí a gente obtinha todas as relações que a gente quisesse, né? Velocidade média, vazão, etc. Só que, para o escoamento turbulento, eu não posso continuar daquela mesma maneira, porque não existe uma lei da viscosidade para o escoamento turbulento, né? Aquela lei da viscosidade de Newton, ela não pode ser aplicada para relacionar a tensão cisalhante ao gradiente de velocidades no caso turbulento. Então, para esse tipo de escoamento, a gente vai adotar perfis de velocidade que são obtidos através de relações empíricas, certo? Então, veja só, essa aqui era a expressão que a gente tinha trazido anteriormente, né, para a tensão no escoamento turbulento. Se a gente dividir todos esses termos aqui pela massa específica do fluido, perceba que vai ficar tal sobre ρ, mi sobre ρ, que é a viscosidade cinemática, taxa de deformação com a velocidade média do fluido, menos a média das flutuações de velocidade, certo? Então, a gente ficaria com uma expressão como essa aqui, ó.
tal sobre ρ igual a ni du dy menos o' v'. Então, perceba que essa expressão aqui, ó, ela é uma expressão em que todos esses termos, né, eles vão ter dimensão de velocidade ao quadrado, não é isso? A gente chama desse termo tal sobre ρ, que justamente traz a soma das parcelas laminar e turbulenta dividido pela massa específica do fluido. A gente chama esse termo de tal sobre ρ, que tem dimensão de velocidade ao quadrado, de velocidade de atrito, certo? E aí o que os pesquisadores descobriram é que, se a gente adimensionalizar essa velocidade de atrito, né, comparando ela com a velocidade média do escoamento, então, o médio dividido por U de atrito, a gente tem relações que representam justamente como que esse escoamento se comporta no caso do regime turbulento, certo? Então, nessa região próxima aqui à parede, quando essa quantidade, né, y vezes a velocidade de atrito dividido por ni, for de 0 até, no máximo, 7, a gente tem uma relação aí linear da velocidade média com essa velocidade de atrito, certo? Então, com isso daqui, a gente consegue calcular, por exemplo, qual que é essa altura, né, esse y da subcamada viscosa em um dado escoamento turbulento. Nas regiões mais distantes, ou seja, quando y vezes a velocidade de atrito dividido por ni for maior do que 30, a gente tem essa relação de U médio sobre velocidade de atrito, como sendo essa relação aí que depende logaritmicamente desse termo, certo? Esses experimentos aqui, eles foram conduzidos para Reynolds, tanto na faixa de 10 a quarta quanto 10 a quinta, e aí a gente percebe, né, uma boa concordância desses termos nas regiões, né, a que as equações se propõem. Com um pouco de desvio aqui na região da linha de centro. Essa parte aqui, ó, que é a região de interseção entre essas duas retas, também ainda não é bem definida, né, nem bem calculada pelos cientistas. Então, a gente diz que a gente tem basicamente duas expressões. Uma expressão que modela a região de parede, né, a região da subcamada viscosa, que é essa região aqui de comportamento linear, e uma região com comportamento logarítmico dessa relação para a modelagem do restante, digamos assim, do escoamento. Então, a representação, né, desses perfis de velocidade de uma maneira bem didática se dá através dessa equação aí que é mostrada para vocês, né? Onde a velocidade em qualquer ponto R, ela é o produto da velocidade máxima, vezes 1 menos Rzinho sobre Rzão elevado a um fator de potência, né, 1 sobre N. E aí, ó, fica bem claro, se vocês observarem essa região aqui, mais próxima à parede, justamente essa mudança, esse comportamento de mudança abrupta, eu chamo abrupta, mas já me disseram que é abrupta. Eu chamo abrupta mesmo. Desde a velocidade zero até praticamente a velocidade máxima do escoamento, muito rapidamente, né? Então, isso aqui corrobora com o que a gente falou lá da tensão laminar, ela ser mais importante nessa região mais próxima à parede. Então, os efeitos viscosos, eles são mais importantes aqui na região de parede, são eles que fazem com que haja essa grande deformação aí do fluido, né? Enquanto na linha de centro e na porção aí medial desse escoamento, a gente tem a importância maior da tensão turbulenta, ou seja, referente às
a transferência de quantidade de movimento em decorrência da inércia e das flutuações de velocidade do fluido, certo? Então, essa relação, que é o perfil de velocidade, perfil de potência, né, a lei de potência para a velocidade do fluido no escoamento turbulento, obviamente ele não pode ser aplicado muito próximo da parede, porque esse gradiente de velocidade seria infinito, né? A gente teria o máximo saindo de zero, a velocidade saindo de zero ao máximo muito rapidamente. Porém, se a gente trabalhar em regiões em que essa diferença, né, y, Rzão menos Rzinho, sobre Rzão for menor do que 0,004, ou seja, bem próximo realmente da parede, mas não tanto que, digamos assim, exploda essa relação, a gente consegue ver essa expressão aqui desse perfil de velocidade se adequando ao comportamento, a modelar o comportamento de velocidade do escoamento turbulento, certo? Aí você diz assim, beleza, agora eu tenho um perfil de velocidades, vou integrar com a área para poder obter a vazão volumétrica, etc, etc. Detalhe é que esse expoente n, ele é uma função do número de Reynolds, ou seja, n varia com o número de Reynolds. Então, esse expoente aqui varia, então pode ser que a integral que você tenha que fazer não seja tão simples assim de ser calculada, certo? E aí, em geral, né, o que muita gente trabalha é com n valendo 7, e aí a gente chama esse perfil de velocidades de 1 à sétima, elevado a 1 sétimo, perfil de velocidade elevado a 1 sétimo. E isso trabalharia, então, com um número de Reynolds da ordem de 10 à quinta, certo? Mas perceba que isso aqui não é obrigatório, né, nem, digamos assim, nem regra. A gente pode ter esse expoente variando aí em qualquer valor, como uma função aí do número de Reynolds, tá bom? Dúvidas até agora? Senhoras e senhores. Na verdade, parece que hoje é só senhores. Será que tem alguma menina aqui? Só senhores. Todos sobrevivendo? Sobrevivendo. Pronto. O que acontece? Como eu falei para vocês, o perfil de velocidades, no caso turbulento, ele é uma função daquele expoente n lá, né? Então, aqui nesse gráfico, ó, ele mostra justamente a diferença entre um perfil laminar, um perfil de escoamento turbulento, quando o expoente n vale 6, ó, e um perfil de escoamento turbulento quando n vale 10. Percebam que, quando a gente passa do n igual a 6 para o n igual a 10, o fluido, né, o fluido, na realidade, ele sai da condição de velocidade zero para a condição de velocidade máxima mais rapidamente, né? Então, veja só, aqui a gente tem o sobre o máximo, né? Antes de eu passar aqui na cota radial 10% da parede, né? Para o escoamento com N igual a 10, a gente já está trabalhando com praticamente 70%, 80% da velocidade máxima. Quando N vale 6, isso aí é 60%. Então, a gente tem essa dependência bem significativa do perfil de velocidade com a condição do escoamento. Não sei se ficou claro para todo mundo o que eu quis dizer, né?
que eu quis dizer foi assim, ó, se você avaliar essa linha aqui, que corresponde a digamos, 10% da distância a partir da parede, né, ó, aqui é de 0, 0,5 e 1, Rzinho sobre Rzão. Então, isso aqui seria 10% da distância da parede até o centro, certo? 10% da distância, se você estiver avaliando um perfil de velocidades de escoamento turbulento, quando N for igual a 6, a gente está falando, ó, de uma relação velocidade do fluido pela velocidade máxima da ordem de 67, 70% aproximadamente. Se a gente estiver trabalhando com o escoamento, com o regime de escoamento tal que N for igual a 10, a velocidade do fluido nesse mesmo ponto, ela já é aproximadamente 80% da máxima. Então, o fluido, quanto maior for a velocidade desse escoamento, quanto maior for o Reynolds, né, desse escoamento, então a gente vai ter um perfil de velocidades em que o fluido sai da condição de velocidade zero para a velocidade máxima mais rapidamente. Então, esse perfil ele se torna mais achatado, mais, digamos assim, mais achatado mesmo, é o termo. Então, aqui nessa figura, ele deixa isso bem claramente descrito para a gente, ó. Nessa linha aqui, está mostrado o perfil de escoamento laminar, né, bem parabólico mesmo, e aqui um perfil do escoamento turbulento quando N é igual a 7. Se a gente comparar esse perfil com esses daqui, que são perfis somente do escoamento turbulento, perceba que o perfil quando N igual a 10, ó, ele não é rombudo aqui como quando N é igual a 5. Ele não é redondinho. Ele se torna realmente bem mais achatado, né? Então, o perfil de velocidades do escoamento, ele é achatado e se torna sucessivamente mais achatado quanto maior for o número de Reynolds, quanto mais turbulento for esse escoamento. Isso faz sentido, né, pessoal? Porque quanto maior for o número de Reynolds, quanto mais turbulento for esse escoamento, mais intensas serão as flutuações de velocidade. Então, a gente vai ter mais ainda mistura entre essas camadas de fluido, mais transferência de quantidade de movimento entre as camadas de fluido. Então, quando tudo se mistura demais, a gente uniformiza, né? Em geral, é isso que acontece, né? A gente uniformiza. Então, a gente, mais ou menos assim, ó, imagina aqueles M&Ms, né? Se fosse jatinhos de M&Ms, cada um de uma cor. Meu Deus, por que eu tô falando de chocolate, né? Mas, enfim, cada um de uma cor, né? Separadinhos. Na hora que você mistura aquilo tudo, eles uniformizam, você vê uma bagunça lá de cores que não digamos assim, você não consegue mais separar, né? Então, quanto mais intensa é a mistura, mais uniforme é o escoamento. Aí, o que acontece agora? Como eu falei para vocês, a gente tinha, no escoamento laminar, considerações de tensão, que surgiram a partir de um balanço de forças, eu juntava isso com a lei da viscosidade de Newton, e aí, a partir disso, a gente tinha as informações todas de vazão, perfil de velocidade, velocidade média, etc, etc. Maravilha. Agora, a gente não tem mais essas relações, mas a gente precisa ser capaz de calcular as mesmas coisas. A gente precisa ser capaz de estimar a queda de pressão, precisa ser capaz de estimar vazão, né? Então, o que a gente vai fazer vamos abordar o problema por uma outra perspectiva, né?
Então, a gente vai começar agora a tratar do que a gente chama de considerações de energias no escoamento de fluidos, certo? Por quê? Porque a partir dessa perspectiva de considerações de energia, a gente vai ver qual que é o papel do atrito, né, surge pelos efeitos de viscosidade no escoamento do fluido. Então, quando a gente avaliar esse papel do atrito, a gente vai dizer, ótimo, então isso aqui se comporta dessa maneira para o escoamento laminar, dessa maneira para o escoamento turbulento. Então, veja só, que maravilha, né? A gente sabe que o atrito, ele vai ser um grande consumidor da energia disponível do fluido, né? E, obviamente, a energia vai ser um custo de operação importante para qualquer processo, né? Então, se eu tenho que mandar água daqui para Mossoró, eu preciso de uma dada potência de bomba, uma dada condição de unidade de operação para fazer esse processo. Se eu tenho que mandar petróleo, que é um fluido mais viscoso, e com uma massa específica, dependendo do óleo, né, vai variar aí para mais ou para menos dessa massa específica da água, então a gente vai ter outro custo de operação. Porém, percebem que a viscosidade vai ser completamente diferente, a viscosidade da água, a viscosidade do petróleo. Então, isso vai impactar, obviamente, no atrito, nas condições de quanta energia eu vou ter que fornecer esse fluido para poder ele chegar lá em Mossoró. Então, isso daí a gente tem que ser capaz de avaliar para o escoamento laminar e para o escoamento turbulento. Principalmente para o escoamento turbulento, porque a gente sabe que os escoamentos laminares são uma parcela muito pequena do universo dos escoamentos, né? Então, se a gente considerar o escoamento do fluido de uma seção 1 para uma seção 2 qualquer, né? Sendo esse escoamento interno, em regime permanente, de um fluido incompressível, né, que é o que a gente está trabalhando, na ausência de outras formas de realização de trabalho, além da forma de realização de trabalho para o escoamento do fluido, e se a gente puder considerar a energia interna e pressões uniformes nas seções de entrada e de saída, a gente pode trabalhar com a equação da conservação de energia, que a gente já conhece, né? Se esse escoamento ele é em regime permanente, então esse termo aqui, ele já é nulo. Na ausência de outras formas de trabalho, então a gente já cancela todos esses termos de taxa de transferência de trabalho. E se esse fluido ele é incompressível, então a gente sabe que a vazão mássica na seção 1 tem que ser igual à vazão mássica na seção 2. Aqui a gente só tem, né, uma entrada e uma saída, então a gente tem esse termo aqui representando justamente a nossa vazão mássica do fluido, né, M ponto. Ok? Se a gente puder fazer isso, então, a gente vai ficar com taxa de transferência de calor sendo a vazão mássica do fluido, que multiplica a variação da energia interna, vazão mássica, que multiplica o termo de variação de pressão pela massa específica. Perceba aqui que eu não preciso trabalhar com ρ1 e ρ2, porque justamente esse fluido ele é incompressível, então a massa específica na seção 1 e na seção 2, ela é a mesma. O termo referente à variação de energia potencial, e eu deixei aqui propositadamente para vocês essa integral aqui, né? Essa integral refere-se ao termo de energia cinética do fluido, né? Se a gente tiver um perfil de velocidades, né, que não seja uniforme, ou seja, eu tenho uma velocidade que varia de uma posição para outra dentro de uma seção de um escoamento, então eu tenho que pegar esse perfil de velocidades e integrar, né, ao longo da área disponível para o escoamento. É o normal.
Então, V ao quadrado se multiplica com aquele termo referente à vazão mássica, ρV dA. E aí a gente deve integrar esse perfil de velocidades em toda, deveria, né, integrar esse perfil de velocidades em toda a área do escoamento. Percebem que isso pode ser extremamente trabalhoso no dia a dia, na vida real? Então, ao invés de trabalhar com essas integrais, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de fator de correção da energia cinética. O que é esse fator de correção da energia cinética? Esse fator de correção da energia cinética, ele traz para a gente, quantitativamente, na realidade, a diferença que faz, matematicamente, eu considerar a integração desse perfil em toda a área em relação a trabalhar com o produto m ponto v médio ao quadrado, né? Concordam comigo que ρVA representa m ponto, vazão mássica? Então, esse termo aqui, de fator de correção da energia cinética, me traz a diferença que faz eu trabalhar com essa integral de ρV ao cubo dA, que é a que está aqui expressa na equação da conservação de energia, ou trabalhar com o produto m ponto v médio, certo? Se esse perfil de velocidade ele for uniforme, não vai fazer diferença nenhuma eu integrar ou trabalhar com esse produto m ponto v médio. Não é isso? Essa integração e isso daqui, se V é constante em toda a área, vai resultar exatamente a mesma coisa. Então, alfa vai ser igual a 1. Para perfis de velocidade não uniformes, então, sempre vai ser maior esse caminho integrado em relação ao valor médio, certo? Então, alfa vai ser maior do que a unidade, ok? Dúvidas aí nesse fator de correção de energia cinética? Todos sobrevivendo? Todos bem? Entenderam para que serve? Para eu deixar de trabalhar com a integral para trabalhar com um produto direto. Alfa m ponto v médio. Ok. Então, ao invés de trabalhar com aquela integral, Cacilda, tá bom. Ao invés de trabalhar com aquela integral, a gente vai trabalhar com o produto alfa na seção 2, m ponto v médio na seção 2 ao quadrado sobre 2, alfa na seção 1, m ponto v médio da seção 1 ao quadrado sobre 2. Né? No caso do escoamento laminar, se a gente fizer essa relação, né, de integração pelo produto vazão mássica v médio ao quadrado, a gente vai ver que alfa, ele vai resultar em 2, certo? Se a gente fizer a mesma coisa para o escoamento turbulento, a gente vai ter alfa dependendo diretamente do expoente n, né? Que é o expoente lá que a gente falou que era dependente do número de Reynolds. Então, para o escoamento turbulento, a gente teria alfa sendo dado por essa expressão aqui, onde n vale aquela relação lá que eu mostrei para o número de Reynolds. Porém, se você considerar aí vários números de Reynolds, por exemplo, aqui, para Reynolds de 4 vezes 10 à terceira, que produz um n aí de 6, o valor de alfa vale 1,08. Se você fizer aí o mesmo processo para um Reynolds aí da ordem de 10 à sexta, gerando um n aí de 10, o valor de alfa, ó, fica na ordem de 1,03. Então, para o escoamento turbulento, em geral, alfa a gente vai considerar igual a 1. Então, isso aí, pessoal, nada mais é do que uma consequência matemática do que a gente falou anteriormente, né? Quanto mais rapidamente você uniformiza o perfil de velocidades, quanto mais você mistura, né,
mais você uniformiza o perfil de velocidades. Então, o número de Reynolds aumentando provocou um alfa mais próximo da unidade, que é justamente o alfa igual a 1, que é o que é usado para perfis uniformes, certo? Então, alfa vai ser 2 para o escoamento laminar e aproximadamente 1 para o escoamento turbulento. Além disso, se esse escoamento ele estiver já completamente desenvolvido entre as seções 1 e 2, então isso quer dizer que a gente vai ter o mesmo perfil de velocidades na seção 1 e na seção 2. Se a gente tem o mesmo perfil de velocidades entre 1 e 2, a gente vai ter o mesmo alfa para a seção 1 para a seção 2. Se a gente rearranjar essa equação aqui, né, de tal maneira que a gente passe essa vazão mássica aqui, dividindo para o termo de taxa de transferência de calor, e bote esse termo aqui de variação de energia interna para o lado de cá, né, a gente vai ficar com uma equação que vocês vão ver que ela é muito parecida com outra que vocês já conhecem. Né? Uma equação muito parecida com a equação de Bernoulli. Então, esse termo aqui desse lado esquerdo, né, Q ponto sobre M ponto menos delta 1, ele traz para a gente justamente a diferença em energia mecânica entre a seção 1 e a seção 2, certo? Esses termos aqui são bem parecidos com o que a gente conhecia e via para a equação de Bernoulli, é isso? Para a equação de Bernoulli, o que a gente tinha era aqui, ó, não existia diferença mecânica entre as duas seções e toda a energia mecânica da seção 1 era igual à energia mecânica da seção 2. Como naquele caso a gente tinha perfis de velocidade uniformes, né? Então, alfa valia 1, alfa 2 valia 1 também, e esse valor de velocidade, ao invés de V médio, era a velocidade da corrente livre do líquido, né? Então, no caso do escoamento viscoso, que é o que a gente está tratando agora, né? Porque a equação de Bernoulli era para escoamento invíscido, ou seja, a viscosidade era zero. Então, no caso do escoamento viscoso, a gente tem diferença de energia mecânica entre a seção 1 e a seção 2, e essa diferença de energia mecânica se dá pelas perdas de energia sob a forma de calor e energia interna. Essas perdas de energia a gente vai chamar de perda de carga, certo? Então, a diferença de energia mecânica entre uma seção 1 e a seção 2, do escoamento interno viscoso de um fluido incompressível, se dá através dessa ação do atrito que provoca geração de calor e variação de energia interna do fluido. Ok? Digam-me mais. Ei, eu tô tão feliz, eu nem sabia. Eu fiz a corrida do programa de qualidade de vida da UFRN, que eu acho que devia ter umas 10 pessoas inscritas. Brincando. Fiquei em quarto lugar. Esse alfa, Kildare, você vai ter que interpretar, né? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com escoamento em regime turbulento, você vai saber que alfa ele vai ser próximo de 1. Então, você já pode usar na resolução da sua equação alfa igual a 1. Se, no caso do escoamento lá, que for dado para você numa questão qualquer, for um escoamento laminar, então você vai usar alfa igual a 2, certo? É isso que você precisa se preocupar com relação a alfa, ok?
Não, Caio, não ganhava premiação nenhuma, só satisfação pessoal. Aí já me deu satisfação pessoal, já tá tudo certo. Para mim, satisfação pessoal é um grande prêmio. Já é um grande prêmio, ora. Bom demais. Melhor que nada. Pois é. Fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Não lembro se era 5 ou se era 6 quilômetros a prova. Eu peguei um treino aí, botei lá e deu certo. Foi bom. Beleza, né? Então, tudo certo, né, Kilder, com a história do Alfa? Então, vejam só. Se vocês olharem a equação, né, da forma como ela foi apresentada para vocês, a perda de carga total na tubulação entre as seções 1 e 2, né, seção 1 e seção 2, ela tem dimensões aí de velocidade ao quadrado. A gente consegue ver aqui claramente, né, pelo termo de energia cinética. Porém, se a gente dividir toda essa equação pela aceleração da gravidade, a gente consegue representar essa mesma quantidade, perda de carga total, entre as seções 1 e 2, com dimensões de comprimento. Mas, professora, como é que eu vou saber se é uma ou se é outra? Você vai ter que analisar a questão, vai ter que avaliar as unidades que são fornecidas para saber se está falando de Hzinho LT ou Hzão LT. Certo? Então, só para a gente concluir essa parte de considerações de energia, né, nesse escoamento interno viscoso, a gente sabe que a variação de pressão num duto, ela vai ser resultado da ação da variação de elevação, da variação de velocidade e do atrito, certo? Se não existem perdas por atrito, a variação de pressão, ela vai ser determinada através da equação de Bernoulli. Porém, se o escoamento for viscoso, então eu vou ter perdas por atrito, eu tenho que estimar a perda de carga, né? E essa perda de carga, a gente vai ver agora, ela é dividida em duas parcelas. Então, a gente tem essa perda de carga sendo contabilizada como uma perda de carga principal, que é devido somente, exclusivamente ao atrito no escoamento completamente desenvolvido, e a perda de carga secundária, que vai ser devida ao escoamento através de acessórios. Então, válvulas, joelhos, registros, na porção do escoamento em que eu vou ter o desenvolvimento da camada limite, é uma perda de carga secundária, certo? Então, a gente divide todo o escoamento em tubulações em dois trechos. Aquele trecho do escoamento completamente desenvolvido e todos os demais entram no termo de perda de carga secundária, certo? Então, veja só, da definição de perda de carga principal, ele diz assim, ó, a perda de carga principal, ela é devido ao atrito no escoamento completamente desenvolvido entre pontos da tubulação com área constante, certo? Então, a perda de carga principal, ela é simplesmente referente à transformação de energia cinética do fluido em energia térmica por efeitos viscosos. Então, ela não está relacionada com nenhum outro parâmetro que não seja o atrito, certo? Então, para a gente calcular essa perda de carga principal, a gente vai considerar um escoamento plenamente desenvolvido numa tubulação horizontal de comprimento L e com a área de seção transversal constante. Aí você diz assim, mas professora, pelo amor de Deus, para que tanta coisa? Ora, já vem da definição, né? Isso aqui, na verdade, é uma transcrição da definição, né? Quando ele fala da definição, ele fala em escoamento plenamente desenvolvido. Então, aqui, escoamento plenamente desenvolvido, numa tubulação horizontal. Pessoal, vocês acham
que o atrito na parede, o atrito exclusivamente, vai mudar se a tubulação for inclinada ou for vertical, se for horizontal? O atrito com a parede, ele não muda. O que vai mudar é, sei lá, a força resultante ou a variação de pressão resultante, mas o atrito em si, ele não muda, certo? Então, a gente vai considerar a tubulação horizontal. E, como ele fala em uma tubulação com área constante, a gente vai contabilizar aqui a perda de carga em tubulações com área constante, certo? Então, esse tanto de consideração, ele diz respeito simplesmente à contabilização do que a definição já diz, certo? Além disso, se a tubulação for inclinada, né, essa inclinação, essas variações em decorrência da inclinação, elas vão ser contabilizadas no termo de variação de pressão por variação de elevação, né, e não na parcela referente somente ao atrito, que é a que a gente está considerando agora. Então, se a gente pegar a equação lá da conservação de energia, se o tubo tem a seção de área constante, quer dizer que a velocidade na seção 1 tem que ser igual à velocidade na seção 2, porque justamente a vazão mássica, a vazão volumétrica é a mesma nas duas seções, certo? Então, V1 tem que ser igual a V2. Se o tubo é horizontal, eu também não tenho essa parcela, ó, de variação aí de energia potencial. Então, Z1 menos Z2 é zero. De tal maneira, né, além disso, ele fala de um escoamento plenamente desenvolvido. Então, não existe acidentes nessa parcela da tubulação. Por quê? Se houvesse acidentes nessa parcela, acessórios, essa parcela, então a gente teria que considerar que novamente esse fluido ia ter que desenvolver uma camada limite nesse escoamento para poder atingir a condição de completamente desenvolvido, certo? Então, a gente consegue ver que a perda de carga principal, ela é simplesmente calculada como sendo ΔP sobre ρ ou ΔP sobre ρg, certo? Então, a perda de carga principal ela é devida ao atrito no escoamento plenamente desenvolvido, entre pontos da tubulação com área constante e independe da orientação da tubulação, certo? É somente a parcela do atrito. Ok? Maravilha. Então, o que a gente tem que avaliar agora é como que essa perda de carga principal, né, se relaciona com as condições do escoamento, com escoamento laminar, com escoamento turbulento, como que a gente pode calcular essa, essa perda de carga principal, certo? Então, no escoamento laminar, tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, a gente tem equação para basicamente tudo, né? Então, não sei se eu trouxe para vocês na aula passada, mas se eu não trouxe, eu vou mostrar agora, né? Quando a gente falava do escoamento laminar, a gente dizia assim, olha, o escoamento laminar obedece esse perfil de velocidades, né? E se a gente quiser calcular a vazão volumétrica, a gente pode ter uma expressão como essa, né? A gente sabe que a vazão ela é obtida através justamente dessa integração desse perfil de velocidades ao longo da área, né? E essa velocidade, se a gente quiser calcular a velocidade média desse escoamento, a gente trabalha justamente com dividindo essa vazão volumétrica pela área disponível para o escoamento. Então, a gente pode calcular essa velocidade média como sendo πr² sobre 8.000,
E a área referente a esse escoamento é justamente πr ao quadrado, a área, né, da luz da tubulação, a luz do túnel. A luz no fim do túnel. Então, a gente consegue ver, ó, que a gente pode expressar a velocidade média desse escoamento como sendo r quadrado, né, e π. A gente teria uma relação como essa da velocidade média do escoamento, no caso laminar. Se a gente for representar isso daqui, ó, em termos do diâmetro, a gente sabe que o raio é justamente o diâmetro sobre 2, né? Então, eu posso também representar essa velocidade média como sendo d ao quadrado, 4 vezes 8.000 aqui no numerador. Então, a velocidade média, ela vai poder ser dada por isso daqui, certo? Velocidade média do escoamento laminar, certo? Para que eu quero isso? Em posse disso aqui, pessoal, a gente pode estar isolando justamente ΔP, né? Opa. Quadrado. A gente pode estar isolando ΔP aqui. E para que a gente quer isolar ΔP? Olha só, a gente sabe que a perda de carga principal, ela é dada por essas expressões, né? ΔP sobre ρg ou ΔP sobre ρ. Então, a gente vai poder calcular a perda de carga principal como sendo ΔP sobre ρg, né? E aí eu posso pegar essa expressão daqui e multiplicar, então, isso por 1 sobre ρ vezes g. Então, isso seria uma forma da gente calcular a perda de carga principal para o escoamento laminar, certo? O que acontece aqui? A gente pode fazer isso? Pode, é maravilhoso, é lindo. Porém, tem coisas que a gente pode fazer isso ainda de maneira mais fácil e mais simples do que essa, tá? O que eu consegui fazer dessa maneira aqui foi representar a perda de carga em função de velocidade, né? Mas eu dependo aqui de características do fluido, né? Viscosidade, massa específica, etc. A gente pode agora relacionar essa perda de carga com o número de Reynolds para obter uma relação ainda mais simples para o cálculo dessa perda de carga, certo? Então, se a gente considerar essa expressão para o número de Reynolds, né, e isolar justamente a viscosidade, então, vou ficar aqui com μ sendo igual a ρVd sobre Reynolds, né, a gente pode pegar essa expressão, que é a da perda de carga, e justamente substituir o termo referente à viscosidade, né? Se a gente fizer isso, tá aqui, ó, viscosidade vezes 32 V médio L D ao quadrado, que multiplica 1 sobre G. Com essa expressão daqui, ó, vários termos, eles vão
se cortar, se cancelar, né? E aí a gente tem, ó, velocidade com velocidade produzindo um V quadrado aqui, 32, L sobre D, 1 sobre G e o Reynolds aqui, certo? Ao invés dessa expressão, pessoal, a gente vai usar essa daqui, que é equivalente a ela, né? 64 sobre Reynolds, que multiplica L sobre D, V médio ao quadrado sobre 2, vezes G, ou 64 sobre Reynolds, L sobre D, V médio ao quadrado sobre 2. Tá? A gente vai ver que essa forma de apresentar, ela justamente relaciona a perda de carga com o número de Reynolds, que caracteriza o escoamento, a razão de aspecto da tubulação, que é o L sobre D, e a energia cinética do fluido, V médio ao quadrado, certo? Então, dessa maneira aqui, a gente tem uma representação, uma forma de calcular a perda de carga do escoamento mais simples, né, mais enxuta. Agora? Tudo certo? Senhoras e senhores. Toda vida que eu falo senhoras e senhores, eu só me lembro daquela musiquinha lá que a pessoa pula corda, né, e diz, senhoras e senhores, põe a mão no chão. Toda vez, toda vida. Então, vamos lá. Para o escoamento laminar, tudo muito lindo, né? Tudo é lindo no escoamento laminar. A pessoa consegue calcular tudo que se precisa. Para o escoamento turbulento, né, a gente não consegue calcular essa queda de pressão analiticamente. Por quê? Porque a gente não teve aquela equação lá, linda e maravilhosa, de Hagen-Poiseuille, que relacionasse vazão com queda de pressão com tudo mais, né? Para o escoamento turbulento, a gente não tem isso. Então, a gente vai precisar de análise dimensional e experimentos. É isso, meu povo. A vida não é, nem sempre é fácil, tá? Aí, o que acontece? Foi observado, né, experimentalmente, que a queda de pressão causada pelos efeitos de atrito em tubulações dependem do diâmetro da tubulação, do comprimento do tubo, da velocidade média do escoamento, da densidade do fluido, né, da massa específica desse fluido, da viscosidade desse fluido e da rugosidade da parede. O que é a rugosidade da parede? São aquelas pequenas imperfeições que toda tubulação tem, né? E aí essas pequenas imperfeições, elas se somando aí com a flutuação de velocidades, também é responsável pela formação, né, pela mistura das camadas de fluido. Então, a gente tem um efeito, um papel importante da rugosidade. Você diz assim, ótimo, e agora? A gente não tem como fazer experimentos, professora. Mas calma, pessoal, alguém já fez, né? Então, se a gente analisar criticamente aqui nosso trabalho, a gente tem, ó, ΔP, que é a variação de pressão, sendo função de diâmetro, ρ, mi, L, V médio e E. Então, a gente tem 7 parâmetros aí. ΔP, D, ρ, mi, L, V e E, que é a rugosidade. Se a gente for analisar, esses 7 parâmetros aqui, todos eles podem ser expressos, né, por um conjunto de massa, comprimento e tempo. Então, a gente tem N igual a 7, né, 7 parâmetros característicos do problema, 3 dimensões fundamentais para representar esses parâmetros. Então, a gente tem 4 grupos adimensionais, 7 menos 3, 4 grupos π, para formar e representar esse problema, né? Se a gente escolher como variáveis repetidas ρ, V e D,
Então, ρ é uma propriedade do fluido, V é uma característica do escoamento, um fator externo, e D é uma característica geométrica, né? Se a gente escolher essas três variáveis como variáveis repetidas, a gente consegue obter essa relação aqui. Inclusive, se vocês quiserem resolver esse problema de análise dimensional, vocês vão chegar nesse resultado. É legal para praticar e tudo mais, certo? Então, a relação funcional, que é o produto da análise dimensional, é essa. ΔP sobre ρV médio é uma função de μ sobre ρVD, que é o número de Reynolds, E sobre D, que é a rugosidade relativa, e L sobre D, que é a razão de aspecto dessa tubulação. Ótimo, professora, lindo. E aí? Serve de quê um negócio desse? Bom, pessoal, nosso objetivo é calcular perda de carga principal. Perda de carga principal é ΔP sobre ρ. E aqui a gente já tem, ó, ΔP sobre ρ. Então, a gente vai entender que ΔP sobre ρ é justamente a perda de carga que a gente quer avaliar, né? E, experimentalmente, se verificou que a perda de carga ela é diretamente proporcional a L sobre D, comprimento por diâmetro. Então, se ela é diretamente proporcional, então a gente já tem a relação, né, funcional entre essas variáveis. Então, a gente pode escrever isso desta maneira, certo? Além disso, né, a gente pode fazer uma outra alteração, um outro trabalho com essas equações. O que é isso? Se a gente adicionar essa constante 1/2 aqui, né, esse termo aqui do lado esquerdo, ele passa a representar a perda de carga principal e energia cinética por unidade de massa do escoamento. Então, isso daqui passa a ter um significado físico, né? E acrescentar uma constante aqui, não tendo definido que função é essa daqui, simplesmente muda por uma constante a função desse lado direito, né? Então, a gente consegue ver, ó, que a gente tem uma relação da perda de carga com a energia cinética por unidade de massa, com L sobre D, e com esse termo aqui, ó, que é função de Reynolds e de E sobre D. Esse termo aqui a gente chama de fator de atrito de Darcy, certo? Então, o fator de atrito, ele é essa quantidade que relaciona o número de Reynolds e a rugosidade relativa para essa função que representa o número de Reynolds e a rugosidade relativa. Então, esse fator de atrito, essa função aqui, a gente vai substituir por esse Fzinho aqui. Então, a gente fica com a perda de carga, né, com essas dimensões aqui de velocidade quadrada, e aqui com dimensão de comprimento, certo? Perceba que essas expressões aqui, elas são muito parecidas com aquelas que a gente obteve para o escoamento laminar, né? Então, para o escoamento laminar, a gente tinha essa expressão aqui para representar a perda de carga, 64 sobre Reynolds, L sobre D, V médio ao quadrado sobre 2. Enquanto para o escoamento turbulento, a gente tem F, L sobre D, V médio ao quadrado sobre 2. Então, essas expressões, elas são análogas, elas são similares, né? E aí, o que a gente consegue ver é que F, para o escoamento laminar, vale 64 sobre Reynolds, certo? Então, meu povo, esse seria o começo do nosso trabalho aí com perda de carga, com fator de atrito, etc. A gente vai fazer ainda muita questão disso daqui mais para frente. E na aula que vem a gente vai tratar de como que representa, como que calcula esse fator de atrito para poder estipular qual que vai ser a perda de carga de um dado escoamento, tá certo? Mas para esse momento já é interessante avaliar, mostrar para vocês que, de posse do fator de atrito e das características, né, do escoamento,
comprimento, diâmetro, velocidade desse escoamento, a gente tem como calcular agora a perda de carga, a gente tem como avaliar a variação de pressão no escoamento turbulento, que no começo dessa aula a gente não tinha como fazer, né? Então, agora a gente tem um meio, né? Era isso, meu povo, por hoje. Dúvidas? Digam-me mais coisas aí. Entenderam o que é o fator de atrito? Não entenderam? Não sei o que, não sei o que lá. HCA? Fator de atrito? Que é HCA, Adson? Eu vi errado, porque eu vi que o H era igual ao principal mais outra coisa. Acho que não é esse. Esse aqui de acidentes? AC, perdão. Pronto. Essa perda de carga aqui nos acidentes, a gente vai trabalhar daqui a umas 2 aulas, mais ou menos, Adson. Porque agora a gente está trabalhando só com esse daqui, que é a perda de carga principal. Lembra que eu dividi a perda de carga em 2, né? Perda de carga principal e perda de carga em acessórios. Agora a gente está trabalhando com essa daqui, que é a perda de carga principal. Essa dos acessórios a gente vai ver mais para frente como é que a gente calcula, tá certo? Show de bola, então, meu povo.